Quero aproveitar e já te perguntar sobre o Gabriel Grando, né? Porque o Breno fica fora um tempinho, hoje ele estava um pouquinho inseguro. Como é que vai trabalhar isso também já para os próximos jogos? No vestiário ele estava um pouco de cabeça baixa ali, mas faz parte, né? Essa insegurança que a gente vai ter que saber lidar, né? Teve um momento ali, sobretudo depois ali do lance que foi invalidado, né? Com a mão, que a gente perdeu um pouco a tranquilidade na partida, né? E isso nitidamente atrapalha, mas o bom e o positivo é que rapidamente a gente recuperou novamente a tranquilidade e a concentração que nos permitiu voltar para a partida. É nesses momentos que o adversário vai procurar se aproveitar, né? Eu tenho absoluta certeza que quando, pelo momento, né, do ano que a gente vive, os adversários vêm e parte da sua estratégia é justamente isso: dar uma segurada no jogo, dar uma catimbada, né, porque isso vai gerar impaciência na arquibancada, né, vai gerar impaciência nos jogadores, e isso é uma arma contra a gente. Eu falei no vestiário que a gente vai ter que aprender, como eu tenho dito, a lidar com isso. Mas o Gabriel é jovem, mas é muito experiente já, né? Então, hoje cabe a tristeza, mas amanhã eu tenho certeza que ele já está de novo de cabeça erguida. Roger, hoje você fez a opção pela mudança do esquema, né? Eu queria saber a sua avaliação da resposta coletiva da equipe, mas de uma peça que é fundamental para essa volta do 2-3-1 aqui no Grêmio, que é o Campaz, que hoje fez essa função que você procura, você já falou isso, o Grêmio procura no mercado, na verdade. A gente vê um Campaz um pouco mais magro, hoje bastante participativo. Como é que foi esse contexto de ter o Campaz nessa função com a volta de um esquema que o gremista se acostumou por muito tempo? Então, a partir desse momento, acho que nós estamos fechando 4 meses, né? Depois que os princípios, né, básicos, coletivos, eles já estão estruturados, tu pode mexer na estrutura tática da equipe que os jogadores se adaptam. Tu muda algum detalhe, né, com linha de 5, meus pontas, ao invés de fechar em corredor central, primeiro preocupar em fechar em corredor lateral, fechando pelas costas dos zagueiros, né, as coberturas dentro de área, né, os preenchimentos de área defensivo, a dinâmica das movimentações, elas são muito parecidas, né? Porque quando tu abre, por exemplo, um volante ao lado do zagueiro, tu está abrindo um 3-5-2 para atacar, e tu está se posicionando os jogadores na frente da bola nas mesmas posições de um sistema que começa com a estrutura já com 3 centrais. Então, vamos dizer, a gente está atrás da busca desse jogador. O Campaz é um jogador que eu tenho dito, né, para conversado bastante com ele, para que ele busque dar essa dinâmica para o nosso meio campo. Hora ele vai controlar o jogo de primeira, hora ele vai segurar, hora ele vai driblar, hora ele vai finalizar, né? O que a gente vem buscando com o Campaz é uma regularidade maior dentro da partida, né? O futebol do Campaz é um futebol mais solto, jogando naquela zona central ali, né? Ele pode se locomover por ambos os lados, né? E eu tenho muitos jogadores que pesam o lado esquerdo, que tem por preferência estar pelo lado esquerdo. O Bitelo é destro, mas cai pelo lado esquerdo, né? O próprio Vila é destro, mas também tem mais afinidade pelo lado. O próprio Biel é destro, mas tem preferência de jogar pelo lado esquerdo. Então, o Janderson, só que é o cara que por preferência gosta de jogar com o pé do lado. E eu acho que nós fizemos um grande jogo. O placar de 1-0 ele não traduz o que foi a partida. Talvez tenha a partida que a gente mais criou, e a forma da criação, né, talvez aí sim, com essa figura desse jogador atrás do centroavante, seja uma forma um pouco mais fluida. São jogos diferentes, né? Quando eu jogo sem ele, com uma linha de 5, por exemplo, eu tenho um jogo mais vertical, né? Um jogo muito de busca de profundidade. Eu acho que não são belezas diferentes e jogos diferentes, né? Talvez a gente, como eu disse, pelo costume de estar mais tempo jogando assim, a gente tem a sensação de que foi um jogo muito superior, assim, né, no ponto de vista da comparação com os modelos. Fizemos outros bons jogos nos outros modelos também, mas também me agrada a forma como a gente se comportou hoje. O Roger, a partir disso que tu estás dizendo, é temerário dizer que o esquema com 3 zagueiros, ele aparentemente foi abandonado a partir do jogo de hoje, ou tu
vê no teu grupo a possibilidade de variar esquema de jogo, que é bem mais complicado que trocar um ou dois jogadores individualmente, mas trocar esquema, trocar desenho de time, de acordo com adversários e circunstâncias? Pode haver um esquema para cada jogo? Não se para cada jogo, mas para cada momento, né? Para cada momento, mesmo dentro da partida. Né? Essa dificuldade que a gente teve, por exemplo, jogando fora contra o CSA foi muito em função da flutuação, né, do meia, né, que os nossos centrais ali, que são os caras que justamente marcam as flutuações, não estavam conseguindo se desprender da linha para marcar. Né? Se tu tem dois jogadores que entram mais para dentro da linha do adversário, fica mais confortável para os três zagueiros marcar. Né? Se o adversário joga muito na amplitude com 2 pontas ou com os alas, para que eu não sobrecarregue os meus pontas e leve eles até a linha de fundo para fazer muitas vezes uma linha com 5, né? Se eu posso abrir um 3 zagueiro, não significa obrigatoriamente que a gente vá abandonar, mas que a gente tem essas alternativas muito bem trabalhadas, né? Como eu disse, depois que se trabalha os conceitos, a estrutura fica fácil de tu mexer, né? Porque são posições que só vai mudar a ordem, muitas vezes, das abordagens, mas no final das contas, todo o sistema se transforma em 2 linhas, de 4. Porque quando um ala se desprende lateralmente para abordar o ala adversário, ele subiu para a linha da frente e ele passou um 4-4-2. Com uma linha com 4-1-4-1, no 4-3-3, quando um dos médios se desprende para fazer pressão no zagueiro, ele virou uma 2 linhas de 4 também. No final das contas, quando o meia no 2-3-1 sobe para pressionar o zagueiro, como o Campaz fez hoje, ele vira o colega do Diego e ele vira 2 linhas de 4 também. Todo sistema no final ele tem não a mesma origem, mas a posição final muitas vezes é muito parecida. Não vamos abandonar, não. Vamos trabalhar para poder usar em outras oportunidades também. Ô Roger, por mais que vocês falem a todo momento que o Grêmio não vai subir em junho, agora tem uma realidade diferente, né? O Grêmio vem para uma sequência de 3 jogos já dentro do G4 e, dependendo do que a tabela apresentar, o resultado paralelo pode abrir uma vantagem pela primeira vez de 4 pontos para o 5º colocado. E tem um confronto direto agora pela frente. Com esse contexto, muda o teor ou a maneira com que tu conversa com o grupo de jogadores? Muda a realidade do Grêmio a partir de agora? Não, continua com os mesmos pés no chão. Nós não vamos subir em junho. Né? O campeonato não vai acabar aí, né, Rafael? Mas, sem dúvida, a confiança de estar no G4, isso eleva a moral do grupo, né? Os jogos de invencibilidade elevam a moral do grupo. Né? As vitórias, né, sem sofrer gol, elevam a moral do grupo. Né? Por mais que a gente não busque não absorver o que vem de fora, né, dessa atmosfera positiva em função dos resultados da permanência dentro do G4, geram uma atmosfera positiva para a gente. Então não muda, nós não vamos subir em julho. Eu falei isso agora, falei exatamente isso para os atletas. O Cruzeiro e o Vasco ganharam, se não me engano, 5 ou 6 jogos por 1-0. Né, se dispararam lá no começo da competição. A gente oscilou no começo e estamos vindo engrenando aí já de uma sequência bem positiva. Né, o cenário da projeção, ela não muda, né, mas sem dúvida nenhuma gera muito mais otimismo. Roger, o Grêmio venceu mais uma, 9 jogos sem perder já, né? Mas vamos falar sobre 2 jogadores específicos. Um que está chegando, ou que já chegou, que é o Lucas, a importância dessa contratação e a importância do gol para o Biel hoje, numa grande jogada do Diego Souza. A tua avaliação da vinda do Lucas e a importância do Biel, que mais uma vez acaba ajudando lá na frente, né? O Biel estava ansioso, né, para fazer o seu primeiro gol, né? Acho que ele já tinha dado, se eu não me engano, acho que 6 assistências, acho que foi mais. Bom. E estava procurando o seu gol, né? Um jogador que a gente tem buscado ajustar algumas das suas movimentações, né, para que ele consiga entrar com um pouco mais de lucidez nos espaços que ele cria para ele, né? Às vezes, na ansiedade de correr junto com a linha, ele impede que o portador da bola tenha a opção de profundidade e a opção no pé para ele.
E aí, muitas vezes, né, nessas movimentações, a ânsia de querer pegar ou limpar um espaço ou pegar uma bola na frente da linha, né, às vezes, ao invés de ajudar a abrir a defesa, ele acaba permitindo que com essa movimentação a defesa se feche com mais facilidade. Esse é o trabalho diário que a gente procura fazer. E, felizmente, o gol, numa jogada bonita, né, numa retomada de bola, exatamente como a gente trabalhou na tarde de ontem, né, uma pressão, né, o nosso gatilho de pressão foi com a linha lateral, né, e a retomada e a tabela por dentro, né. Que bom, né, que ele pôde desencantar, né. Isso faz bem para ele, pena que vai ficar fora do próximo jogo. Com relação ao Lucas, né, o Lucas é um pacote, né, é um pacote dentro e fora do campo. É um cara com uma experiência absurda de Europa, com esse grupo de muitos jovens que nós temos. Eu tenho certeza que ele vai ser muito importante para a evolução de todos eles e, sem dúvida nenhuma, dentro de campo essa qualidade. Um jogador que passa 15 anos na Europa, que tem o nível de profissionalismo que o Lucas tem, né, fisiologicamente ele deve estar no máximo com 30 anos, né, porque na Europa se joga menos, se tem um cuidado muito maior, né, com o descanso do atleta, né, e isso impacta diretamente na vida útil do jogador de futebol que trabalha lá fora. Eu conversei com o Lucas num momento bem decisivo, né, da decisão dele retornar ao clube, né, salientei a importância que ele podia ter para a gente dentro e fora de campo, e ele voltando para casa percebe-se a alegria no seu semblante e a disponibilidade para poder nos ajudar. É uma grande contratação, eu tenho certeza que vai ser uma grande referência nesse retorno. Roger, eu queria falar um pouquinho sobre essa estrutura de meio campo, né, hoje, que te permitiu, entre outras coisas, uma marcação um pouco mais alta, né, com o Campaz, como tu falou ali, junto com o Diego Souza, em muitos momentos aparecendo lá na frente para fechar aquela primeira linha, e aí uma linha de 4 atrás. O Grêmio fez o gol, inclusive, por dentro, né, hoje, porque tinha um jogador ali também nessa estrutura. Eu queria que tu falasse um pouquinho o que pode mudar ainda nessa estrutura com a chegada de novos atletas, porque o Denis já falou para a gente que chega, por exemplo, o Tassiano, que é um jogador que pode jogar em 3 ou 4 posições ali do meio. Tem também o outro atacante, o Guilherme, que joga pelo lado. Queria que tu falasse um pouco sobre essas possíveis chegadas, claro, não ainda 100% certas, mas o que isso pode mudar ainda na estrutura desse 4-2-3-1 que tu montou agora? Ele vai aprimorando as movimentações, né? Como eu disse, eu tenho muitos jogadores que têm por preferência cair do meio para o lado esquerdo, né? Isso pesa ao nosso lado esquerdo e, por vezes, né, tira jogadores do outro lado. Em alguns momentos, quando a gente faz essa inversão de jogada, a gente consegue envolver o adversário pelo lado esquerdo, porque quando a gente anda em corredor lateral, às vezes a gente tem superioridade numérica. Mas quando a gente faz essa bola inverter para o outro lado, ela pega às vezes só o Janderson e o Rodrigo do outro lado, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio, né? A gente conseguir essa superioridade, mas quando a gente rodar a bola, a gente também restabelecer, né, o número de jogadores pelo setor do outro lado. Então, por vezes, parece que o Nicolas tem uma profundidade maior pelo lado esquerdo, mas é em função do número de jogadores que é colocado na jogada. O próprio Diego também se posiciona um pouco do meio mais para o lado esquerdo, né? A gente tentar esse equilíbrio. Hoje eu busquei, né, na palestra, posicionar um pouco o Bitelo quando o Campaz caísse pelo lado esquerdo, né, pega o Bitelo, dividisse o campo para quando a gente conseguisse inverter essa bola, ter uma parceria a mais ali daquele lado. Então dá para aprimorar os movimentos, né? Os movimentos eles já estão nos jogadores, como eu disse, os movimentos eles estão de todo o sistema, né? A ocupação do espaço, né? Essas profundidades, né, as trocas de posição, né, as movimentações de ruptura de linha que permite criar espaço para o Diego poder jogar, né, isso, né, no começo por vezes a bola em profundidade para o Diego era alcançada e o Diego não é um jogador que vai puxar profundidade de médio campo, ele vai puxar profundidade de entrada da área para dentro. No médio campo, na zona central do campo, ele vai ser mais um apoio de transição para a gente conseguir colocar mais gente na frente da bola. Isso tudo já está sistematizado. Agora é azeitar, né?
Mas aí tá, aí não tenha dúvida. A figura do jogador mais centralizado, que articula, que para o jogo ali, também permite que a gente coloque mais gente na frente da bola. Isso funcionou bem hoje. Obrigado, Roger. Boa noite.